Oi pessoal, estou continuando a nossa série de assuntos sobre agentes, técnicas de inteligência artificial. A gente já falou de fuzzy, já falou de computação evolutiva ou algoritmos genéticos e agora a gente vai falar sobre raciocínio baseado em casos. Vocês já se perguntaram como é que a gente aprende? Como é que você aprende alguma coisa? Como uma criança aprende algum comportamento? Pensando nisso e sabendo que a inteligência artificial, uma das visões dela é tentar reproduzir mecanismos cognitivos na máquina, as pessoas começaram a se perguntar isso. Como é que as pessoas aprendem para colocar esse tipo de comportamento na máquina? Um dos modelos de aprendizado é o aprendizado por experiências, ou seja, um dos modelos diz que a gente passa por determinadas situações, a gente toma algumas decisões, essas decisões podem ser corretas ou não, isso quer dizer que elas ajudam ou não a resolver o problema, e daí quando a gente estiver em outras situações similares, a gente pode se lembrar daquela experiência anterior, tentar se lembrar de que decisões a gente tomou, evitar decisões ruins e aproveitar as decisões boas. A gente pode não só repetir as decisões boas, mas também adaptar e melhorar essas boas decisões aos novos contextos, aos novos problemas. E essa é a ideia principal do raciocínio baseado em casos. O raciocínio baseado em casos, que dá origem ao que a gente chama de sistemas baseados em casos, traz esse modelo e a implementação pode ser bastante simples. A ideia é a gente pensar, por exemplo, imagina uma criança aprendendo a subir numa árvore. Ela pode tentar segurar num galho mais fino, por exemplo, o galho pode quebrar e a criança não conseguir subir. Ela vai tentar várias coisas, às vezes ela pode se apoiar num galho mais grosso e conseguir algum sucesso. Ela pode apoiar os pés da mesma forma, uma hora ela pode apoiar os pés num galho mais grosso e fazer uma alavanca, conseguir subir, e daí com o auxílio dos braços, das mãos, conseguir subir numa árvore. A gente pode imaginar que quando ela quiser subir na mesma árvore e depois em outra árvore, num morro de escalada, numa montanha e assim por diante, ela pode usar os mesmos princípios que ela usou. Então a ideia do raciocínio baseado em casos é ter uma forma de armazenar esses casos e depois recuperar esses casos. Então essa é a nossa ideia. A ideia do raciocínio baseado em casos é que muita gente trabalha como um ciclo, porque além da gente fazer isso, ter uma base de casos que pode ser implementada, por exemplo, como uma base de dados, um banco de dados relacional, por exemplo, ou qualquer outra base de dados, a gente tem que ter algum mecanismo para recuperar esses casos. E um dos segredos para essa recuperação de casos é a gente ter alguma forma de identificar quem são os casos similares, quem são os casos mais parecidos com a situação atual. Isso a gente chama de medida ou uma métrica de similaridade. A gente vai precisar sempre de uma métrica de similaridade. Bom, as principais métricas de similaridade são baseadas em distância ou em diferenças. Então, por exemplo, se eu tenho dois objetos, um objeto tem valor 10 e outro objeto tem valor 2, a distância entre eles, a diferença entre eles é 2, de 10 para 8. Se eu tenho um objeto com um determinado atributo cujo valor é 10 e outro cujo atributo o valor é 5, eu tenho uma distância, uma diferença de 5. E daí a gente pode começar a medir as diferenças entre os atributos, as distâncias entre os atributos, e daí vendo por todos os atributos, calcular a distância, a diferença entre dois casos, entre cada par de casos. Então a gente vai ser capaz, portanto, de calcular a distância entre o objeto, o caso atual e os casos armazenados, e os casos da base de casos. E assim a gente vai poder recuperar o caso mais similar ou os casos mais similares. Também é possível que a gente dê pesos aos atributos. Por exemplo, tem um atributo que eu posso achar mais importante, e daí eu posso dar um peso maior.
E daí, para essa métrica de distância, essa métrica pode passar a ser uma métrica ponderada, onde os pesos são esses pesos que a gente dá para cada atributo. Atributos mais importantes podem ter pesos maiores, por exemplo. Depois de recuperar um ou vários casos, a ideia é que a gente possa selecionar alguns algoritmos, alguns sistemas baseados em casos fazem isso e outros não. Alguns podem tentar evitar decisões erradas e aproveitar as decisões boas. Outras, não. Outras podem fazer só selecionar os casos similares com desempenho bom, ou dar um peso também para o desempenho. Enfim, tem muitas variações que a gente pode pensar dependendo do projeto, no nosso projeto, dependendo das nossas necessidades e da nossa aplicação. Recuperados os casos, que podem ser sempre os casos mais similares e que podem ser também os casos de melhor desempenho e de pior desempenho para a gente tentar não repetir as ações que não dão certo, a gente pode passar por outros processos, de gerar um caso baseado nessa combinação e depois ainda de adaptação ao contexto atual. Então a gente vê, a criança estava tentando subir numa árvore. Poxa, eu não tenho galho, o que eu tenho agora podem ser pedras, podem ser buracos na pedra, podem ser outros objetos que vão servir de apoio ou de alavanca e assim por diante. Depois de tudo isso, quando eu conseguir recuperar o caso, combinar os casos, eventuais casos, adaptar essa combinação, essa resolução para o contexto atual, eu vou aplicar o que eu elaborei, a síntese de tudo isso, vou aplicar no problema. E para que o sistema aprenda, eu vou observar a performance dessa solução que eu apliquei, da última solução, da solução gerada, e daí, dependendo dos meus critérios, por exemplo, se é um problema novo, se ele teve uma performance muito boa ou muito ruim, eu posso decidir armazenar esse problema na base de casos também. E daí, em outras situações similares, eu uso essa experiência que eu acabei de ter. De novo, melhorando ao longo do tempo a performance para resolver aquela classe de problemas, aquele tipo de problemas. Dessa forma, o raciocínio baseado em casos é uma técnica de aprendizagem, portanto, ela pode ser usada em vários sistemas de inteligência artificial de forma só ou combinada, de forma híbrida. A ideia do raciocínio baseado em casos é que a gente possa ter uma melhoria contínua no desempenho de uma certa atividade. Beleza? Bom, vamos dar uma olhada nos esquemas. Tem o chamado ciclo, que é um clássico, ciclo do raciocínio baseado em casos, e daí a gente volta para analisar alguns detalhes sobre essa técnica. Vamos dar uma olhada. Dá uma olhada nesse ciclo. Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver uma grande variedade de ciclos. Então, esse é apenas um deles e é um dos clássicos, onde os processos são os 4R: recuperação, reuso, revisão e retenção. Tudo começa numa base de casos e num problema, num novo caso, numa nova situação. Essa nova situação vai ser a configuração do problema que a gente quer resolver, que, segundo os nossos problemas anteriores, podia ser um tabuleiro com N rainhas, ou podia ser a temperatura numa sala, número de pessoas, etc., que eu queira ligar o aparelho de ar-condicionado e regular. Tá? Então começa de um caso e de uma base de casos. Como a gente falou, essa base de casos pode ser qualquer estrutura de dados, podia ser um vetor de structs, por exemplo, uma lista ligada, uma árvore binária de busca, ou, o que é bastante comum, um SGBD, um banco de dados relacional ou algum outro tipo de banco de dados. A ideia para o primeiro processo nosso é que a gente vai buscar nessa base de dados os casos mais similares, através desse processo de recuperação. Através desse processo de recuperação que usa alguma forma de métrica de similaridade, ou seja, eu calculo
usualmente através da distância dos atributos, os casos mais similares que estão armazenados. E passo a ter um ou mais casos similares. Como a gente já falou, nesses casos similares aqui, ou nesse processo de recuperação, eu posso também usar como critério o quanto aquele caso foi bom, o desempenho do caso também. Depois disso, eu vou reusar esses casos. Alguns casos eu posso querer não reusar, usar como critério de não reuso, por exemplo, casos que tiveram desempenho ruim. E vou criar a solução do meu problema, que está aqui chamada de resolução. A solução do meu problema vai ser fruto dessa combinação dos casos similares, observando, por exemplo, os critérios de desempenho de cada um deles. Depois disso, eu posso querer analisar a resolução, essa combinação de casos, e revisá-lo, olhando o contexto atual. Então, dependendo de qual exatamente o meu problema, ou de outros casos que eu possa ter armazenado, se for o caso, eu finalmente gero o meu caso adaptado, que vai ser o caso que eu vou usar realmente para aplicar no mundo real. Essa vai ser, portanto, a solução do meu problema. Eu vou aplicar a solução do meu problema, que vai ser fruto dessa combinação de casos anteriores, e vou observar a performance desse caso no contexto atual. Então, eu tinha um caso, uma solução, vou aplicar essa solução e vou ver o resultado dela. Conforme o resultado desse caso, em particular, se eu não tinha nenhum caso muito parecido, ou se esse caso adaptado aqui obteve um grande sucesso, uma performance muito boa, ou ainda, se esse caso adaptado teve uma performance muito ruim, eu posso resolver reter na base de casos, ou seja, armazenar na base de casos, para servir também de referência para casos futuros. Ou seja, ele, em outros casos similares, ele vai poder de novo ser recuperado e reaproveitado. Beleza? Então, esse caso aprender, ele pode, portanto, dependendo dos meus critérios, ser inserido na minha memória, ou seja, na base de casos. Esses 4 processos, esses 4 R's aqui, recuperação de casos, reuso, revisão e retenção, tem um pequeno resumo aqui sobre cada um deles. Vamos observar os dois, vou colocar um ao lado do outro. Na recuperação, eu pego os casos mais parecidos, os casos com melhor desempenho ou pior desempenho, como a gente sabe, e uma coisa fundamental é o uso de uma métrica de similaridade. Essa métrica de similaridade, de novo, normalmente baseada em distâncias e importante. Normalmente eu posso usar pesos para os meus atributos mais importantes. O segundo processo tem a ver com reuso. Tem a ver com a geração de uma solução a partir dos casos recuperados. Eu posso querer combinar esses casos, evitar algumas ações que foram mal sucedidas ou privilegiar outras ações que foram bem sucedidas. Depois, o processo de revisão vai consistir numa adaptação desse caso ao contexto atual, ao problema atual. E, finalmente, o nosso último processo é o processo de retenção. Na verdade, é o processo de aprendizado. Segundo esse modelo, eles usaram retenção só para para ter os 4 processos começando com R. Legal? Mas é o processo de aprendizagem. Ele consiste na decisão de armazenar ou não, isso quer dizer, aprender ou não com essa última situação, esse último caso. Legal? Simplesinho, né? Um esquema simples e assim, tranquilo, ele não envolve grandes coisas, porque normalmente, como a gente falou, a gente dá selects na base de casos quando a gente implementa ela com um banco de dados relacional. Esses foram então os princípios dos sistemas baseados em casos. Como a gente viu, vamos analisar um pouquinho o funcionamento, os resultados que a gente poderia ter com ele. A ideia dos sistemas baseados em casos
é que eles aprendam com experiências. E a gente viu que essas experiências depois são adaptadas a novos contextos, reusadas e adaptadas. E daí depois elas podem eventualmente apresentar melhores soluções que vão alimentar a base de casos e assim por diante. Então, se a gente olhasse um gráfico de desempenho aqui, a gente podia, e o tempo no outro eixo, a gente poderia imaginar que o desempenho pode ir aumentando ao longo do tempo. Uma possível crítica a esse tipo de abordagem é que essa abordagem pode levar ao máximo local. O que quer dizer o máximo local? É que eu posso ir melhorando o desempenho desse caso até chegar num ponto máximo. Então, atinjo esse ponto máximo, que em matemática aplicada, às vezes a gente pode chamar isso de método do gradiente, onde a gente vai melhorando a performance, né, o valor da função, e daí eu posso chegar num máximo local. Por que eu chamaria esse máximo de máximo local? Porque em algum outro lugar do espaço eu poderia ter soluções muito melhores, que a gente chamaria de máximos globais. Vamos dar de novo uma olhada nesse ponto aí, para a gente analisar essa crítica ao raciocínio baseado em casos. Então a nossa ideia é assim, aqui eu tenho x, que vai representar o atributo ou o conjunto de atributos do caso, e aqui eu tenho f de x, que vai representar o desempenho daquela combinação de casos. Então suponha que eu comece com um caso, eu comecei a aprender, eu sou uma criança lá, vou tentar algumas estratégias para subir numa árvore. Vou pegar alguma combinação de ações. Esses atributos, essas ações que eu escolhi, vão ser essas aqui, ó, vou chamar de x0. E elas vão me produzir esse resultado aqui. Ó. O método do gradiente, e daí o método do raciocínio baseado em casos, fala assim, olha, eu vou ter, a partir de alguns casos anteriores, eu posso ir tentando melhorar os casos. Então, algumas adaptações desse caso aqui, se esse for meu caso base, para o reuso e para a adaptação desse caso, eu posso adaptar e vir com uma combinação aqui, ó. Só que daí vai me dar um resultado pior. Não vou armazenar esse caso. Daqui a um pouco eu vou ter uma solução, um problema similar, vou recuperar esse mesmo caso, faço outras adaptações que vão me gerar um conjunto de atributos um pouquinho diferente, ó, que quando eu aplico, vão gerar um resultado um pouquinho melhor. E daí eu vou adaptando meus resultados, melhorando, de vez em quando eu consigo performances piores, de vez em quando eu consigo performances melhores, e consigo melhorar, até que eu consigo chegar aqui. E daí eu posso imaginar, poxa, olha, eu estava com desempenho aqui, né? Comecei com desempenho aqui, quando eu não conhecia nada sobre o problema, eu tomei algumas decisões e consegui esse desempenho. Com o tempo fui melhorando, até que eu consegui esse conjunto de ações para tomar naquele tipo de problema e vou conseguir essa outra performance aqui. Então antes eu estava com uma performance menorzinha aqui, do x0, que eu vou chamar de f de x0. Quando eu cheguei em x1, que melhorei minhas ações, eu consegui uma performance bem maior aqui, que eu vou chamar de f de x1. Então, o raciocínio baseado em casos, ele pode ser visto como uma reprodução dessa estratégia de gerar a melhor solução para o problema. Em outras palavras, de encontrar o máximo dessa função. O que acontece como a gente falou, é que uma crítica pode ser que eu, a partir de um certo caso, melhorando, adaptando esse caso aqui, eu consigo um máximo, mas esse máximo pode ser um máximo local. Ou seja, a minha função pode continuar, ter outros máximos, como esse aqui e esse aqui. E esse máximo, essa performance, pode não ser a melhor performance de todas. Olha aqui, ó, eu tenho o máximo global, tá aqui longe.
Então, mesmo que eu adapte um pouquinho mais esse caso x1, ó, eu vou chegar aqui, ou vou chegar aqui, eu nunca vou chegar nessa performance aqui do máximo global. O que a gente poderia fazer para chegar naquele máximo global? Bom, se a gente pensar na matemática, uma das possibilidades que a gente poderia usar seria combinar essa técnica do gradiente, de ir melhorando, de adaptando casos anteriores, né, trazendo para o nosso contexto, com o de pegar aleatoriamente valores aqui em x. Por exemplo, uma outra hora, né, vamos pensar nessa do aleatório. Então, de vez em quando, ó, vou sortear uma combinação de valores aqui, ó, sorteei x0, obtive essa performance. Se eu sortear um outro número, né, gerar um outro número aleatório aqui, x2, aí, ó, eu vou conseguir essa performance aqui, ó, ok? Se a partir de x2 eu usasse de novo o método do gradiente, se eu usasse de novo o raciocínio baseado em casos, eu podia piorar um pouquinho, melhorar um pouquinho, piorando, melhorando e voltar para cá, atingir o mesmo máximo local. Se eu gerasse um outro número aleatório, eu podia vir para cá, esse valor aleatório, né, essa solução aleatória, que ia me dar essa performance aqui. Usando o método do gradiente, do raciocínio baseado em casos, podia melhorando, melhorando, melhorando e atingir essa performance aqui. Em algum momento, eu poderia gerar uma solução aleatória nesse intervalo aqui. Aqui, por exemplo. Vou colocar aqui. E quando eu aplicasse, eu teria essa performance aqui. Não vou prolongar aqui. Suponha que seja aqui. Que ainda não é a melhor performance. Eu já tinha obtido uma performance melhor anteriormente. Mas, se a partir desse ponto aqui, eu aplicar de novo o método do gradiente, eu aplicar de novo o raciocínio baseado em casos, reusando esse caso, eu posso ir adaptando, melhorando, melhorando, até atingir esse ponto aqui. E esse sim vai me dar o máximo global da função. Isso quer dizer que eu posso conseguir a melhor solução para aquele problema, combinando, por exemplo, o raciocínio baseado em casos, com outros métodos, por exemplo, esse de gerar soluções aleatórias. Bom, a gente viu como o raciocínio baseado em casos traz características que a gente estava atrás, particularmente o da aprendizagem. Então, a ideia de aplicar uma nova solução e depois reter essa solução, armazenar essa nova solução, pode implementar esses mecanismos que a gente estava à procura de aprendizagem e fazer com que a performance do sistema evolua com o tempo, que ele vá se adaptando às novas situações, que vai melhorando o desempenho ao longo do tempo. Por outro lado, a gente viu que o raciocínio baseado em casos, por exemplo, embora ele possa melhorar a performance dos casos, ele pode conduzir a máximos locais. Nosso próximo desafio, que é o que a gente vai partir a partir da próxima aula, vai ser como é que a gente pode combinar esses vários comportamentos que a gente tem para agentes evolutivos, agentes fuzzy e agentes baseados em casos, numa arquitetura única. Nossa primeira ideia poderia ser, então cada agente pode implementar algum comportamento. Então, eu posso fazer um agente fuzzy, um agente genético e um agente baseado em casos, por exemplo. E daí a gente teria essas várias características no sistema e poderia combinar a performance deles, as soluções de cada um, os comportamentos, as decisões de cada um, aproveitando um pouquinho de cada. Mas a gente podia ir um pouquinho além disso aí e tentar hibridizar os agentes. Ou seja, cada agente, cada processo vai poder tentar extrair o melhor desses comportamentos. Tanto, por exemplo, dos sistemas fuzzy, onde a gente tem uma característica muito importante,
que é o tratamento de informações incertas, incompletas e inconsistentes, que a gente sempre tem em sistemas grandes, distribuídos e complexos. Informações que não vieram, que estão incompletas, portanto, que estão inconsistentes. Eu recebi um dado de um lugar e o outro dado inconsistente, diferente de outro lugar. Posso ter incertezas, eu posso ter um dado, mas esse dado pode ser um pouco antigo. E, além disso, um tratamento super rápido, um processamento super rápido. A ideia das regras de produção, a gente se lembra desde os sistemas especialistas que trabalhavam com lógica binária. Se acontecer isso, 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 então faço isso. Se não, se acontecer tal coisa e tal coisa e tal coisa, faço outra coisa. Que esse tipo de processamento é muito simples, tanto para a gente modelar, tanto para implementar, uma sequência de ifs e elses, né, uma sequência trivial talvez, mas muito eficiente do ponto de vista computacional. Eu consigo fazer esses testes dos ifs, ands, ors, de forma muito rápida. Um outro ponto é o da computação evolutiva, que eu preciso esperar algum tempo de processamento para ela gerar um monte de gerações, dela ter muitas gerações e, portanto, poder apresentar o comportamento evolutivo, fazer com que uma espécie de uma população de soluções evolua ao longo de muitas gerações. Por outro lado, eu consigo trabalhar com problemas muito grandes, num espaço de busca muito grande e de forma muito rápida em relação a outras abordagens, chegar a soluções ótimas ou soluções subótimas. E agora a gente chegou nessa terceira técnica da aprendizagem, do reuso e da adaptação de casos anteriores. A gente, na sequência, vai ver dois sistemas. Um sistema bastante grande e primeiro um sistema um pouco menor, que foi desenvolvido há alguns anos como trabalho de conclusão de curso na PUC, foi menção honrosa no principal congresso de games, e daí a gente vai começar estudando esse sistema, que é o primeiro sistema, então, em arquitetura orientada a agentes, onde cada agente hibridiza várias formas de inteligência artificial. E é esse o próximo tema, o tema da próxima semana. Fica ligado, se você gostou, curte aí o vídeo, se inscreve no canal e até semana que vem.